Então, aqui, ó, nós temos o capítulo 3, né, dessa versão aqui da Suma. Qual o modo possível de se manifestar a verdade? Só há um, não há um só modo de se manifestar toda a verdade. Boécio cita-o, qualificando como muito bem dito o seguinte texto do filósofo. Quem é o filósofo? Aristóteles, né? É próprio daquele que tem a razão bem ordenada, tentar apreender a realidade de cada coisa, enquanto permitir a natureza desta. Assim sendo, é necessário, em primeiro lugar, mostrar qual o modo possível de se manifestar a verdade proposta. Há, com efeito, duas ordens de verdades que afirmamos de Deus. Algumas são verdades referentes a Deus e que excedem toda a capacidade da razão humana, como, por exemplo, Deus ser trino e uno. Outras são aquelas as quais a razão pode admitir, como, por exemplo, Deus ser uno e outras semelhantes. Estas, os filósofos, conduzidos pela luz da razão natural, provaram por via demonstrativa poderem ser realmente atribuídos a Deus. Então, aqui nós temos a primeira diferença. Primeira diferença! Estou me preparando para poder falar. Entendeu? Tem que ter uma preparação aqui, porque ela é muito difícil, vocês nunca ouviram falar na vida de vocês. Vai complicar muito a vida de vocês. É a verdade revelada e a verdade natural. Eles falam assim, não, isso tem a ver com teologia revelada e teologia natural? Exatamente. E por que isso é complicado e vai modificar minha vida? Porque isso vai trazer para você a diferença final entre teologia revelada e teologia natural, ou teologia revelada e teologia filosófica, ou teologia da fé e teologia da razão. Não que na teologia da fé não tenha razão, e nem não que na teologia da razão não tenha fé. Isso faz parte da maneira como a gente conhece as coisas, da maneira como a gente desenvolve as nossas habilidades, a nossa maneira de pensar e conhecer o mundo. Mas o que caracteriza a teologia revelada é a fé em uma verdade que não pode ser alcançada pela luz da razão natural, ou seja, pela capacidade natural do nosso raciocínio, do nosso modo de raciocinar, que vem a partir daquilo que nós vemos e por um processo de abstração, de retirar aquilo que é comum a tudo aquilo que nós vemos, ouvimos, pegamos, saboreamos, sentimos com os nossos narizes e assim por diante, nós então chegamos a regras gerais, a características gerais de algo que se repete. E chamamos isso de lei geral, de característica geral. Então, isso é aquilo que a nossa razão alcança. E São Tomás vai dizer que existem elementos que apontam, por meio desse mesmo raciocínio de abstração, para a existência de algo que extrapola o tempo, que vai além do tempo. E esse extrapolar o tempo, ir além do tempo, é o divino. Theos. Então, Theos não é Deus na acepção tal como nós conhecemos hoje, pelo menos no grego antigo, mas é aquilo que era característica do divino. Quantos são os deuses do Olimpo? 12. Quantos são os signos do zodíaco? 12. Quantos são as horas do nosso tempo? 12. Isso tudo diz respeito ao quê? A uma manifestação da teologia natural, ou de uma espécie de extrapolação do tempo por meio de uma abstração racional, que leva a gente a pensar em realidades que estão fixas, que são imutáveis. Por exemplo, os gregos olhavam para o céu, viam as 12 casas do zodíaco e pensaram a partir delas também em horas e foram dividindo o tempo assim, e foram dividindo também as estações do ano como prevalentes, e disso nasce uma espécie de conhecimento que vai receber um tratamento de exclusão no modo de pensar europeu, que é a astrologia. A astrologia, até a peste negra, era unida à medicina. Depois da peste negra, passa a ser dissociada da medicina.
e passa a ser desconsiderada, porque não resolveu o problema de previsibilidade de pestes, por exemplo, e de tratamentos, também é irrelevante. Então ela foi excluída. Então, mas tem muita gente que até hoje lê jornal com elementos da astrologia para tentar ver conexões entre astros e assim por diante. Aí veio a física de Newton e derrubou mais ainda, né, a questão da astrologia dizendo sobre luz. Aí vem o Einstein e derruba de vez, que aí vem a velocidade relativa, e quando chega o ponto da velocidade relativa, a gente sabe que aquilo que a gente vê de luz, na verdade, tem um tempo e que aquilo que chega até a nossa retina, no tempo da fonte da luz, pode ser que nem tenha mais a estrela que está chegando nos nossos olhos, né? Então, é, é complicada a razão da sustentação da astrologia em função da física euclidiana ou de Einstein, né? Então aí começa a decair essa ideia de astrologia mesmo, né? Mas sistemas orientais como o Kalachakra, do budismo tibetano ou indiano tibetano, mantém essa ideia da validade da astrologia. A medicina chinesa, que tem uma ideia diferente dos 12 signos do zodíaco, também mantém a validade dessas previsibilidades da astrologia. A medicina tibetana também. Então, não morreu no mundo, está muito vivo. Mas é complicado de se manter isso, né? Embora faça parte da teologia natural. Né? Embora faça parte da teologia natural. Agora, a teologia revelada, a teologia da fé, admite, portanto, razões ou modos de conhecimento que vão além daquilo que é da regra geral, da noção geral, daquilo que acontece com todo mundo. Por exemplo, no ano zero, aconteceu lá em Nazaré um anúncio a uma mulher virgem chamada Maria, e ela concebeu sem nenhum homem fazendo sexo com ela. Quantas vezes você vê isso no mundo? Nenhuma. Por isso que é a razão revelada. Não vai ter isso no mundo, não tem partenogênese, é impossível. Mas, em um dado momento da história, na acepção da fé revelada, ou da teologia revelada, da teologia da fé, houve um único caso desse e jamais haverá outro caso semelhante. É o caso da escolhida, que foi Maria, mãe de Jesus. Da mesma maneira, só se escuta e só se vai falar dentro da teologia da fé de um único caso de nascimento sem, sem a participação masculina e feminina no sexo, que é Jesus. Jesus nasceu sem a presença de sexo entre homem e mulher. O único caso. Todos os demais, sem exceção, fazem parte daquilo que é conhecido como teologia natural, como metafísica e como física. Né? Entre física e metafísica, você tem uma distinção. Física é aquilo que está sob o domínio do tempo. Metafísica é aquilo que está para fora do tempo. Utiliza esse sistema, pensa bem. Jesus está para dentro ou para fora do tempo? Complicou a vida. Por isso que eu disse para vocês, isso vai modificar a sua forma de ver o mundo. Jesus está dentro ou fora do tempo? Jesus está dentro do tempo. Mas ele não ressuscitou? Ressuscitou. Ele não é Deus? Ele é Deus. Onde que ele está agora? Dentro ou fora do tempo? Ele está fora do tempo. Não, ele não está fora do tempo, porque ele se manifesta dentro do tempo, correto. Mas ele está fora do tempo, porque o corpo glorioso dele tem propriedades que não obedecem à noção geral. Jesus entrava em uma sala onde todas as portas estão fechadas. Jesus aparecia e desaparecia onde ele quisesse. Né? Andar em cima das águas já era um prenúncio daquilo que é o corpo ressuscitado dele. Então, Jesus faz parte da teologia revelada e é o único caso que quebra com a noção geral. Por isso que a Igreja Católica, na sua parte tanto teológica quanto teológica metafísica, quanto na sua teológica aplicada, que é a sua parte política, tem muito cuidado ao afirmar milagres. Porque milagres
Milagres são sinais da presença de Cristo. Eu acho que não vai dar para... Tá complicado, né? Ficou abafada a sua voz, professor. Eu? A sua voz ficou muito abafada agora. É porque Depois tá, que tá começou. furando aqui do meu lado, tá furando aqui do meu lado com É, a furadeira aqui na parede, né? Mas dá para vocês conseguem escutar? agora tá normal. É porque agora parou de furar aqui do lado, É. né? Então, mas é isso, entendeu? Então nós temos aqui uma teologia natural e uma teologia aplicada que são distintas e que aparece na igreja como uma prudência muito grande na afirmação de milagres. Por quê? O único milagre, milagre mesmo, está em Jesus. E parcialmente em Maria, na anunciação do anjo e na encarnação do Verbo. O resto não tem mais milagre. O resto não tem mais milagre. É tudo pelo Espírito de Cristo que acontece milagre. Então, o único milagre mesmo é o próprio Cristo, que é a fonte geradora, o causa eficiente de todo milagre. Certo? Ok? Então, tendo isso em mente, a gente consegue entender que essas distinções entre teologia natural e teologia revelada fazem parte já do nosso conhecimento desde sempre. O que não é uma novidade, o que é novidade é a gente definir dessa maneira. Então, de modo natural, é possível chegar, ou seja, de maneira não revelada, sem a necessidade da igreja, sem a necessidade de profetas, sem a necessidade do anúncio de Cristo, é possível chegar até a ideia de Deus. Mas essa ideia não é a mesma ideia, não é a mesma noção de Deus enquanto verdade revelada. Não é a mesma ideia. São coisas muito distintas. O evento de Jesus é aquilo que marca a teologia revelada cristã. E essa teologia, ou metafísica, se transforma mediante a crença em dados que são, diante da física e diante da metafísica natural, absurdos, como, por exemplo, uma virgem dando à luz a uma pessoa, sem perder a virgindade, no sentido de sem ter coito sexual. É impossível. Né? Então, isso seria um momento do absurdo dentro da teologia natural e um momento do absurdo dentro da física. Tá bom? Então, dentro da metafísica, isso seria absurdo. Mas dentro da teologia revelada, não. Por quê? Porque nós estamos diante de um monoteísmo, e o monoteísmo trabalha dentro do registro, né, ou se desenvolve dentro do registro, de Deus que está para fora do sistema da criação. O sistema da criação está aqui, Deus está aqui. Ele não se mistura com esse sistema. Logo, Deus pode comandar o sistema de cima para baixo, de modo que o sistema que ele mesmo criou rompa suas próprias leis e conduza para um evento chamado Jesus Cristo. Certo? Então, isso é monoteísmo. Monoteísmo quer dizer, existe um Deus supremo, superior, que não participa da criação. Já na concepção grega do politeísmo, nós temos deuses como Zeus, Hades, Poseidon, Atena, Artemis, Apolo e tantos outros deuses que estão ali dentro, que compõem um panteão imanente. O que quer dizer isso? Dentro da criação, que está dentro das leis físicas e, de certa maneira, compõe também a metafísica. São mais metafísicos do que físicos, mas eles estão nos entrementes. Por quê? Porque o sistema grego, assim como qualquer sistema politeísta, é um sistema monista. O que quer dizer isso? É um sistema onde Deus faz parte da própria natureza e compõe-se um só com a natureza. Certo? Então, aí nós temos um Deus que não se distingue da natureza e que não é capaz de falar de fora do sistema para dentro do sistema natural. Ele fala sempre de dentro do próprio sistema. É dito que alguns elementos da teologia da América Latina passaram de ser monoteístas para monistas, né?
algumas teorias de teólogos da América Latina, né? Fizeram essa, não sei se é isso mesmo, porque eu não estudo isso, mas dizem aí que passou de monoteísmo para monismo, né? E aí mudou, porque diante do impacto da pandemia, alguns desses teólogos da América Latina não conseguem explicar o mal no mundo. E não conseguindo explicar o mal no mundo, recorrem a um Deus que seria um Deus monista, né? Um Deus que estaria mesclado junto com as forças da natureza e assim por diante. Aí dá um problema, né? Com o sistema da teologia revelada, né? Não dá. Monismo e monoteísmo não se misturam, não dá. Bom, então, sistemas monistas, como por exemplo da teologia grega, né, que seria da teologia da religião grega, não a teologia dos filósofos gregos, né? A teologia da religião grega não daria certo com a teologia cristã, porque uma teologia cristã é monoteísta e a teologia grega ela é monista. A teologia dos hindus, né, do hinduísmo hoje, também não vai dar certo em termos de realidades metafísicas com a teologia revelada cristã. Não vai bater. A teologia muçulmana, que é objeto do tratado aqui de São Tomás de Aquino, ela tem bastante coisa semelhante, porque as duas são teologias de sistemas monoteístas. Alá e Javé estão fora do sistema. Então, eles têm a ingerência de entrar para dentro do sistema e modificar. Mas, Alá não tem a verdade revelada de Cristo. E esse é o ponto da discussão aqui entre Tomás de Aquino e os maometanos, os muçulmanos. Certo? Então, nós temos aqui dois sistemas semelhantes, monoteísmo com monoteísmo, mas que diferem nas questões das verdades metafísicas reveladas. O monoteísmo maometano ou muçulmano não aceita Jesus como sendo de duas naturezas. Então, o monoteísmo ou teologia revelada maometana não aceita aquilo que foi dito no Concílio de Calcedônia no século IV, 3 ou 4, salvo engano, que é Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Para a teologia revelada maometana ou muçulmana, Jesus é só homem. E o que pressupõe que Maria não é virgem. O que pressupõe que José é pai de Jesus. Então, para os muçulmanos, isso seria assim. Mas, quando você vai ler lá o Alcorão, é dito que Jesus nasceu de partenogênese. Como assim? Então o Espírito Santo fecundou Maria? Não. Maria se autofecundou. Então é homem, nascido de milagre, mas Maria teria se autofecundado, uma coisa assim. Então Maria seria uma espécie de... seria um ser que, em dado momento, por milagre, ficou igual minhoca. Né? Ou seres que são capazes de se reproduzir por si mesmo, como por exemplo peixe também é capaz de fazer isso, caracol também é capaz de fazer isso, né? Que aí de repente se autofecunda e nasce um ser replicado. Né? Então seria uma réplica completa da genética de Maria por ela mesma na aparência masculina, né? Que é Jesus. Entendeu? Então, mas não rompe com a ideia de teologia natural. Né? Um pouco rompe, né? Porque teologia natural jamais aceitaria a ideia de seres humanos se autofecundarem, porque não são nem minhocas, nem peixes, nem caracóis, né? Então eles não se aceitaria essa ideia. Mas a teologia revelada maometana então traz essa ideia, né, de que não houve em nenhum momento Deus se encarnando como ser humano. Isso é um erro dos cristãos. Bom, e aí há um diálogo aqui entre Tomás de Aquino, defendendo as verdades cristãs, em contraposição aos sábios
maometanos, aos teólogos maometanos, defendendo a realidade e a verdade revelada de acordo com Maomé. Okay? Então, aqui é esse o contexto de desenvolvimento que nós temos aqui na Suma contra os Gentios. Portanto, não está se comunicando com a cultura grega, não está se comunicando com a cultura indiana. Tá? É um diálogo entre dois monoteísmos aqui dentro, né? Dois sistemas monoteístas. Mas que a gente pode aprender muita coisa. Por quê? Porque Tomás de Aquino, como todo bom medieval, que acredita na síntese medieval, que é o quê? A leitura, o debate e a síntese, né? Então, você tem aqui questão, o debate e a síntese, né? A ideia da síntese medieval, né? Então, você tem aqui Tomás de Aquino trazendo isso à tona, usando como método para o quê? Para debater. Primeiro ele observa, mas não observa de maneira empírica, observa de maneira dedutiva. Depois vem os debates, também são dentro do quadro da estrutura dedutiva. E depois as sínteses ou resumos, que são realidades da fé, que vem a partir disso. O que quer dizer dedutivo? Quer dizer que a gente não parte do princípio da física natural nem da teologia natural, ou seja, metafísica natural. Parte-se sempre do ponto de vista da verdade revelada para realizar essas sínteses, né? E a verdade natural, obtida pela razão natural, dentro do campo da metafísica natural e da física natural, e física é sempre natural, né? Que trazem o suporte para as verdades reveladas. Que é aquilo que traz a justificação daquilo, né? A explicação desses elementos. Ok? Tudo tranquilo? Então tá. Então, aqui está dizendo, de São Tomás de Aquino, no item 2, que é possível alcançar a noção de Deus sem a necessidade da verdade revelada, mas nunca vai se chegar na noção de Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Impossível, pelos motivos que nós já falamos. Portanto, o que nós temos aqui é a ideia de que a teologia maometana não alcançaria as verdades mais perfeitas de Deus. Por quê? Porque falta a revelação final de Jesus Cristo. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Bom, mas vamos continuar. É evidentíssimo que existem verdades referentes a Deus e que excedem totalmente a capacidade da razão humana. Então, veja, é evidentíssimo que existem verdades referentes a Deus que excedem totalmente a capacidade da razão humana. Bom, aí peraí. Como é que alguém pode afirmar um negócio desse? Evidentíssimo. Ah, não é que São Tomás de Aquino está defendendo a verdade da fé agora. Ele está dizendo o seguinte: pela razão humana, nós chegamos a uma contraposição tal que a existência, por exemplo, do primeiro motor, da causa eficiente, lá de Aristóteles, a metafísica de Aristóteles, nos conduzem ao ponto de afirmar que existem verdades referentes ao divino, aquilo que está além do tempo, e que a gente nunca vai conseguir alcançar para explicar direito. E que não deve, inclusive, ter explicações, por quê? Porque nós, seres humanos, estamos dentro da temporalidade. Nós estamos dentro da impermanência. Nós estamos dentro do envelhecimento. E nós estamos dentro da mortalidade. Logo, não vai dar para chegar tão longe assim. Nosso intelecto chega lá, mas não chega tão longe. Dentro da filosofia tomista, já do neotomismo, nós estamos falando aqui de Etienne Gilson, Jacques Maritain e outros, o que nós temos aqui dentro é que seres humanos são substâncias intelectivas. Dentro do plano da metafísica, eu e você somos constituídos de algo que permanece para além do tempo. E que não é a alma, mas é algo que constitui a alma, que é algo imaterial e atemporal, que estaria para fora de qualquer coisa, que está no plano completo da temporalidade, da metafísica, e que ainda assim tem o poder em si, tem a possibilidade, a potência, e também tem o ato de conhecer, a ação de conhecer, a ação de inteligir. Diferente de anjo. Anjo, espírito intelectivo, é ser intelecto atual.
né? Não é uma substância só intelectiva, ele é o próprio ato da sua substância. Por isso ele é mais próximo de Deus, na estrutura atomista, do que a gente. Então, falando de neoatomismo, é assim que se define a diferença entre substância intelectiva humana e intelecto dos espíritos intelectivos, que são os anjos. Então, você tem uma diferença aqui categorial de existência e também de ente, né? Então, eles são coisas distintas, tá bom? Então, a essência de um anjo não é a mesma essência que o ser humano, tá bom? Então, são coisas distintas aqui. Para que serve isso? Ninguém se comunica com o anjo, né? Pelo menos não dentro da razão natural, né? Só para a gente entender diante de contraposições, de contrastes. Agora, dentro da experiência religiosa católica, que é muito diferente da teologia revelada católica, tem a questão da experiência de pessoas se comunicando com anjos, que são santos e devotos e assim por diante. Aí não é objeto da teologia nossa, né? Então a gente não vai discutir sobre isso, tá bom? Então aí é objeto de outra coisa, objeto da experiência religiosa, objeto da fenomenologia religiosa católica. Então, assim, a gente escapa um pouco disso, a gente não tem a ver com isso. Por quê? Porque nós estamos também dentro do meio dominicano, e no meio dominicano, é, o que mais está em foco é a ciência da verdade, né? Não a experiência mística. Difere dos franciscanos. Os franciscanos têm essa coisa de sabedoria, sabedoria, né? Ao invés de ciência, sabedoria. Que aí estaria dentro do viés do encontrar o amor de Deus, de experimentar o amor de Deus e assim por diante. No viés dominicano, não. No viés dominicano é mais o intelecto, é a ciência da verdade que mais importa. Então, no segundo lugar, as experiências da fé. Para os franciscanos, inverte. Né? Aí não se fala de ciência, se fala de sabedoria da fé, e aí você tem as experiências psicológicas, né, dos sentimentos, das emoções com Deus, em primeiro lugar, e em segundo lugar, a ciência. Né? Então, dominicano e franciscano tem uma inversão aqui, né, dos dois polos aqui. Né? De ciência e experiência tem uma inversão de dois polos aqui para um para o outro. Tendo dito isso, então a gente já consegue conduzir a coisa mais para frente um pouco. Então é evidentíssimo que existem verdades referentes a Deus e que excedem totalmente a capacidade da razão humana. Para o dominicano, a noite da fé, a noite escura da fé, que é expresso pelos carmelitas, né? Com Santa Teresa d'Ávila, mas muito mais por São João da Cruz, não é um problema. Por quê? Porque o dominicano se baseia em cima do quê? Da ciência racional da fé revelada, né? Da teologia revelada. Então, se ele não se sente bem, ele continua acreditando. Se as coisas dão errado em volta da vida dele, ele também continua acreditando. Se não tem prosperidade na vida dele, é um pobretão, tudo que faz dá errado, continua acreditando em Jesus do mesmo jeito. Por quê? Porque é conhecimento. Né? Nos demais sistemas de teologias experienciais católicas, como, por exemplo, carmelita, franciscano, quando vem a noite escura da fé, o bicho, né, a pessoa, né, não aguenta, né? Fala, nossa, tem algo dando errado, eu não sinto mais Deus, não experiencio o amor de Deus, aquele calor que estava no meu coração desapareceu, o que está acontecendo? E isso é um motivo de colapso para a pessoa. Na teologia ou na espiritualidade dominicana, me parece que não é esse o caso, né? Na verdade, por quê? Porque acredita, porque conhece. E conhecendo, aguenta os desertos da fé. Né? Me parece que é mais para esse sentido que existe uma diferença entre a espiritualidade dominicana, a espiritualidade franciscana e carmelita. Né? Então, existe essa composição dominicana, que venha o que vier, eu continuo acreditando em Cristo porque conheço as verdades da fé. E isso está no plano da razão e não no plano da experiência, e estando no plano da razão e não no plano da experiência, me abala. Né? Pode acontecer de eu ficar com talão de cheque vermelho, pode acontecer de ficar cheio de dívida, as empresas falirem, não tem nem o que comer, que continua acreditando em Jesus Cristo do mesmo jeito. Por quê? Porque está no plano da ciência, está no plano do conhecimento. Né? Então, não abala. Né? Tá, mas meus filhos estão doentes, e daí? Continua acreditando em Jesus do mesmo jeito. Estou doente, acredito em Jesus do mesmo jeito. Né? Por quê? Porque está no plano da ciência, não está no plano da experiência. Tá bom? Então, vamos continuar aqui. É evidente, em outras palavras, está no plano do racional, não está no plano do empírico.
né? A ciência dominicana atenta para a verdade no plano mais racional do que empírico, né? Não quer dizer que não tem empírico lá dentro, também tem. Mas, né, sabendo disso, a gente já sabe que na espiritualidade dominicana a gente deve conservar um tal modo de perceber as coisas que, ou de perceber as coisas metafísicas da teologia revelada, que, dependendo do que acontece com a gente, a fé não deve se abalar, né? Porque o conhecimento continua sendo o mesmo, é metafísico revelado, né? Para fora do tempo, para fora das realidades do tempo. A noite escura da fé está dentro do tempo, né? É porque as coisas variam em volta da gente, de repente tem alguma coisa dentro da gente que não vai bem, e a gente começa a não acreditar em Deus, mas na mística carmelita fala também que é Deus provando as pessoas. Ora, vocês vão ver que nos fala muito disso dentro da teologia de Tomás de Aquino, essa ideia de Deus provando as pessoas, etc. Não é uma coisa muito recorrente, não, né? Por quê? Porque Deus já provou todo mundo em Jesus Cristo, né? Jesus já é a prova máxima do amor de Deus por nós, da resistência desse amor em função da salvação do homem. Toda a crucificação de Cristo tem como elemento essencial um Deus que quer salvar os seres humanos, não importa o que ele tenha que passar para salvar os seres humanos, né? Então aí já mostra a essência da presença de Deus no mundo cristão e, não, ou em outras palavras, no pensamento cristão e, particularmente, no modo de conhecer da espiritualidade dominicana. Mas, continuando, é evidentíssimo que existem verdades referentes a Deus e que excedem totalmente a capacidade da razão humana. Ora, o princípio de todo conhecimento que a razão apreende em alguma coisa é a intelecção da sua substância. E aí falou coisa que eu não sei o que quer dizer, né? Ora, o princípio de todo conhecimento que a razão apreende em alguma coisa é a intelecção da sua substância. Explicando isso de outras maneiras, né? De outra maneira. O fundamento de todo conhecimento é algo que está lá e que não passa. Quando a gente fala de alguma coisa que a gente quer conhecer. Então, o nosso intelecto vai para o lado de abstrair as qualidades gerais até o ponto que eu chego na substância, daquilo que está lá e que permanece e caracteriza a coisa. E isso, no que diz respeito a Deus, não dá, né? Porque a gente não sabe o que Deus é. Só sabe que Deus é, mas não sabe o que ele é. Então, a substância de Deus, a gente não alcança. Mas, o que São Tomás de Aquino está falando assim, olha, essa razão nossa, natural, chega até esse ponto de conhecer o que a substância criada é, o que são as substâncias criadas, o que elas são. Mas, no que diz respeito a Deus, já escapa. Aliás, segundo o ensinamento do filósofo, o princípio da demonstração é o que a coisa é. Ou seja, o princípio da dedução parte do seguinte momento, né, método dedutivo. Eu tenho que saber o que a coisa é e a partir daqui vem as consequências do que a coisa é. Né? Então, ó, segundo Aristóteles, o princípio da demonstração, ou seja, da dedução, né, da demonstração dedutiva, é parte do que a coisa é. Né? Isso está no segundo Analíticos. Daí, que é a obra dele, né? Segundo Analíticos posteriores. Daí ser conveniente, segundo o modo pelo qual a inteligência conhece a substância da coisa, seja também o modo de se conhecer tudo que pertence a esta coisa. Daí ser conveniente que, segundo o modo pelo qual a inteligência conhece a substância da coisa, o que é inteligência? Todo mundo fala, eu tenho inteligência. O que é inteligência? Capacidade de fazer conexão entre informações. O que é intelecto? Intelecto é esse poder que nós temos de fazer conexão entre informações. Tá certo? Aquilo que intelege, aquilo que liga, aquilo que interconecta. Tá bom? Então, isso é a capacidade nossa de fazer conexão entre informações, entre dados, entre características, certo? Então, olha só, daí ser conveniente que, segundo o modo pelo qual a inteligência conhece a substância da coisa, então, o que é isso? É a capacidade de a gente pegar informações e ir abstraindo, ir retirando, né? Abstrair, retirando aquilo que é mais geral, naquilo, até chegar numa composição que define a característica fundamental de algo que existe. E esse algo que existe pode ser algo no nosso visual, né, no nosso campo visual, no mundo, ou pode ser algo que só existe
modo de pensar, por exemplo, na nossa imaginação, na nossa fantasia, certo? Então, seja também o modo de se conhecer tudo que pertence a esta coisa. Ora, tudo que pertence a esta coisa são as características da coisa. Então, você e eu pegamos, por meio da nossa capacidade de razão, vamos abstraindo até chegar a essa composição geral, certo? Certo. Geral do quê? Do que a coisa é. A partir disso, nós pegamos, então, a partir daquilo que a coisa é, quais as características dela, e vamos montando tudo. Esse é o método dedutivo. Por consequente, se o intelecto humano compreende a substância de uma coisa, seja de uma pedra ou de um triângulo, ou seja, a pedra é aquilo que está ali, que é feito de terra condensada, aí você tem que tentar definir o que é uma pedra, né? Ou de um triângulo. Triângulo é mais fácil, né? São três retas que se fecham umas sobre as outras e que formam ângulos convexos, né? Olha só, triângulo, né? Então é mais fácil, substância. Nenhuma das realidades inteligíveis desta coisa excede a capacidade da razão humana. Né? Então, uma pedra não excede a capacidade da razão humana. Um triângulo também não. A gente consegue definir o que é. Agora, porém, agora complica um pouco, né? Porém, com relação a Deus, tal não acontece. Deixa eu fazer uma paradinha aqui. Primeiro de tudo, aqui acaba de ser enunciado a teologia negativa. Negativa não é falar da teologia do mal. Isso chama-se teodiceia. Negativa significa de Deus nada pode ser dito. Quando, por exemplo, eu digo Nayara não é homem, eu afirmo de imediato que ela é uma mulher, mas ela pode também ser o quê? Nayara não é homem, pode ser mulher, mas pode ser o quê? Pode ser peixe. Pode ser, pode ser macaco, pode ser boi, pode ser um monte de coisa. O que que a gente está dizendo? Que não é homem, tá certo? Então, o aspecto da teologia negativa é dizer aquilo que Deus não é. Mas afirmar alguma coisa sobre Deus é impossível. Mas Deus é misericórdia. Não, não. Deus é misericórdia porque a gente abstrai no máximo da nossa capacidade de bondade, que é misericórdia. A maior virtude humana é misericórdia. A maior virtude humana é compaixão. Então, isso não sou eu que falo, então São Tomás de Aquino. Quer discutir, vai discutir com ele. Então, aí tem gente que vai falar assim, não, mas é amor. São Tomás acha que não. Então vai discutir com São Tomás, não vai discutir comigo, não, que eu não tenho a ver com essa parada, entendeu? Então, não, mas São João fala que é amor. Mas eu não tenho a ver com isso. Você vai discutir com São Tomás de Aquino. Se é amor ou se é compaixão ou misericórdia. Você fala com ele, fala com Santo Agostinho, porque Santo Agostinho fala a mesma coisa que Santo Agostinho. Desculpa, Santo Agostinho fala a mesma coisa que Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, né? Que é a maior virtude humana é a compaixão. E Santo Tomás de Aquino fala a maior virtude humana é a compaixão, que é a mesma coisa que misericórdia. Certo? Então tá lá na Suma Teológica, vai lá ver. Não vem discutir comigo se é o amor, se é a paz, eu não sei. Eu estou dizendo o que eles estão dizendo, só isso. Tá bom? Não estou entrando no mérito de afirmar quem é que está certo ou não. Mas a gente entende Deus a partir daquilo que nós somos. E isso não pode ser Deus. Então, Deus, nas suas características em si, não pode ser dito a partir do ser humano, a não ser que você olhe para Cristo. Aí você vê em Cristo, de novo, a mesma limitação que você está vendo em você mesmo, porque você pode dizer tudo que é Deus em Cristo, verdadeiro homem. Mas não pode dizer nada de Cristo como verdadeiro Deus. Por quê? Porque ultrapassa sempre a nossa razão humana. Característica de pessoa criada, a não ser que a gente estivesse dentro do monismo. Se a gente estivesse dentro do monismo e não dentro do monoteísmo, aí tudo que a gente se dissesse de Jesus como Deus estava certo. Mas não está. Por quê? Porque nós estamos dentro do sistema monoteísta, nós não estamos dentro do sistema monista. Então, tentar dizer alguma coisa sobre Jesus é sempre dizer alguma coisa sobre Jesus, verdadeiro homem. Falar alguma coisa de Jesus quanto verdadeiro Deus é sempre por analogia, por metáfora e sempre de maneira imperfeita, no que diz respeito à sua natureza divina. Assim como falar alguma coisa de Deus é a mesma coisa. Falar alguma coisa do Espírito Santo. Espírito Santo é amor. Espírito Santo é amor diante da perspectiva humana. Não é da perspectiva do Espírito Santo, da perspectiva dele mesmo. Por quê? Porque ele supera toda a nossa linguagem humana. E não poderia ser diferente. Porque senão, nós seríamos um só com o Espírito Santo no sentido substancial, essencial. O que é absurdo. Criatura não pode ser criador. Pelo menos não no sistema monista. No sistema não no sistema monoteísta. No sistema monista, sim. Criatura e criador coincidem.
No sistema monoteísta, não. São sempre diferentes. Certo? E é por isso que a igreja, no século XVIII, século XIX e até mesmo no século XX, tem problemas com três correntes teológicas. A primeira é do racionalismo teológico, a segunda do fideísmo teológico, a terceira do tradicionalismo teológico. A igreja tem problema com esses três, a Igreja Católica Romana, na sua doutrina. O racionalismo teológico é uma corrente que nasce dentro do protestantismo histórico, Lutero, Calvino, etc., e que dizem que é possível alcançar Deus só pela razão natural. E aí, quando eles chegam nos mistérios dos 12 artigos da fé, do símbolo romano, eles descartam, por exemplo, que Jesus é filho de Deus e falam que ele é filho de José. E assim por diante. Por quê? Porque não é possível falar de um ser divino que não esteja submetido àquilo que minha razão compreende. Tem, portanto, um forte indício do iluminismo aí dentro, da ideia da razão como supremacia do conhecimento humano, e como não se pode conhecer nada que vá além da nossa razão humana, então não se falar de verdades reveladas é completamente fora dessa razão, então não vamos mais falar disso, vamos reformular as verdades reveladas do cristianismo, metendo ela à razão. Por outro lado, nós temos a segunda corrente que é condenada pela igreja, que é a corrente fideísta, que é o quê? Só existe a verdade revelada. Todo mais da Bíblia, das ciências naturais, ciências sociais, né, ciências humanas, tudo isso tem que jogado fora. Você só acredita naquilo que é revelado porque sim, né, porque é revelado, porque você tem fé naquilo. Todo o resto não serve. Então, filosofia platônica não serve, filosofia aristotélica não serve, historiografia não serve, que mais que não serve? Física, química, biologia, matemática, tudo aquilo que é humano não serve para falar da verdade da fé. É só aquilo que está na Bíblia. Ponto final. A igreja se volta contra isso, condenando essa ideia também como sendo errada. A ideia de só acreditar sem acreditar também nas coisas humanas está incorreto. Por quê? Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Tudo se resume ao dogma da Calcedônia. Jesus Cristo é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Não se compreende a verdade da fé separando Jesus em duas substâncias. Uma é só racional, que é só aquela que a teologia racional gostaria de ter, que é Jesus Cristo só verdadeiro homem, compreendido completamente pelas verdades da razão, e o outro é o Jesus Cristo totalmente divino, que nunca é compreendido pela razão, e ao seu outro lado, você pega o dogma e separa ele em dois, e o lado divino fica Jesus Cristo, é a teologia fideísta, é só a fé. Não precisa falar de mais nada. Não precisa falar de biologia, de química, de história, nem de composição do Império Romano para entender a política da época e por que Jesus falou daquele jeito. Não precisa de nada disso. Então pega Jesus direto e pronto, tá certo, acabou. Qual Jesus? Jesus divino, que tem composições atemporais. A igreja fala não. A igreja fala não, senhor, porque está incorreto. Você pegou o dogma verdadeiro Deus, verdadeiro homem e quebrou ele em dois. Lado racional, lado fideísta. Então os dois contêm problemas de negação do dogma Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. E depois nós temos a terceira proposição teológica, que é a tradicionalista. Sabe o que ela fala? Fala Deus acima de tudo. Deus acima de todos. Que é aquela composição tradicionalista que diz assim, a igreja é o máximo poder. A hierarquia da igreja contém em si a verdade porque ela contém a autoridade dada por Cristo. As chaves do reino de Deus estão com ela. Então ela não tem que escutar mais nada. Por quê? Porque tudo que ela define está correto. Deus acima de todos. É uma composição da teologia tradicionalista que foi condenada pela igreja. Por quê? Porque se Deus acima de todos, ele não é inocente. Ele não é quem é Deus Pai Todo-Poderoso. Não é. Esse Deus acima de todos, Deus acima de tudo, compõe-se numa estrutura política de domínio através da autoridade daqueles que são escolhidos por Deus. Bispos e assim por diante. Onde nós temos isso dentro da Igreja Católica hoje?
com aqueles da tradição francesa de Lefebvre, do bispo Lefebvre, que brigou com São João Paulo II e que disse: missa tem que ser em latim, missa tem que ser de costas, o povo só pode rezar o terço na hora da missa, e a linguagem oficial da igreja é latim, e a igreja tem o poder político soberano sobre todas as coisas. E mais, temos que fazer voltar a monarquia. A monarquia é o único modo legítimo de, de governo de Deus sobre as coisas, porque se escolhe um rei e a igreja apoia esse rei e unge esse rei, e a igreja continua sendo o centro de todo o poder político. Isso é totalmente contrário de São João Paulo II, Concílio Vaticano II, Concílio Vaticano I. As condenações a essas correntes, elas partem do Concílio Vaticano I e Concílio Vaticano II. Mas elas vão atrás do tempo e chegam a Pio IX, e até antes dele já vem uma certa tendência a condenar como herética, como errônea essas composições. E aqui no Brasil nós estamos cheios disso agora na política. A política vem se apropriando de nomes que são cristãos e extrapolando para dentro. Por exemplo, hoje você fala de pobre, você é comunista. Por quê? Porque a esquerda se apropriou da ideia de defesa de pobre. Você fala de justiça social, você é comunista também, você é socialista, por quê? Porque você é da esquerda. Por quê? Porque em algum dado momento, lá pela esquerda hegeliana, em contraposição a uma teologia alemã que estava surgindo e que acabou desfalecendo no meio do caminho, essas questões de justiça social foram absorvidas pela esquerda hegeliana, o marxismo e outras correntes que veio do Hegel, e que se transformaram em motes que, na verdade, veio do cristianismo, veio da teologia. Pobre, justiça social, é tudo teórico, é tudo de dentro do cristianismo, é tudo de dentro do catolicismo. E aí hoje se fala disso como se fosse uma propensão política de esquerda. Não é esquerda, é cristão, é de Cristo, é de Jesus, não é de esquerda. Do mesmo jeito, a direita, aqui no nosso país, se apropriou do Deus acima de tudo, Deus acima de todos. Isso aí é do tradicionalismo teológico, é cristão também, mas é cristão condenado. Por quê? Porque isso centraliza a política na figura de alguém. Isso nasce a partir de uma defesa de monarquismo. A centralização política na figura de um Messias, de um ungido. E a Igreja Católica fala que não. Por quê? Porque Jesus, quando Jesus coloca Pedro, ele coloca Pedro junto com 12 e chama do primeiro entre iguais. Jesus não coloca o novo Messias declarando: depois de mim virá o Espírito Santo, que é outra pessoa. Ele diz que agora é comunitário, é dentro da igreja. É dentro de um sistema de escutas entre hierarquias superiores e hierarquia inferior, que, na verdade, trabalham como serviço. Na estrutura do modelo de Jesus, do paradigma de Jesus, o maior serve o menor. O político lava os pés dos pobres. Certo? Então, lava os pés da classe média. Então, ele serve aquilo lá. Ele não serve só a uma classe, ele serve a todas as classes. Certo? Então, por isso que é muito difícil o cristianismo se mesclar muito com política, porque é quase impossível disso acontecer. Mas aí, se usar, isso é o pensamento de São João Paulo II, ele dissocia a igreja da política e ele fala, é quase impossível isso acontecer. A igreja errou com inquisições e outras coisas porque tentou juntar política e espiritualidade. E aí, um monte de coisa ruim foi acontecendo. E São João Paulo II vai lá e toca. Separa. A igreja não se mistura com política. Mas isso não quer dizer que a política não possa se misturar com a igreja, que é aquilo que nós estamos assistindo aqui. Certo? Agora, alguém pode dizer assim, mas você é anti-Bolsonaro, você é anti-Lula. Eu não sou anti-nada. Eu estou explicando para vocês o que é uma coisa e o que é outra diante da composição da Igreja Católica Apostólica Romana e das encíclicas papais que condenaram esses três movimentos de dentro da teologia. Política sempre vai existir. Política de esquerda também. Política de direita também. E essa tentativa de violência de um irmão contra o outro dentro da política, que se eu estou de direita tem que explodir os que são de esquerda, se for de esquerda tem que explodir os que são de direita,
só atenta para um único mandamento de Deus, que não pode ser feito, que estava sendo feito, que é não matarás. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que lança um olhar de raiva sobre o seu irmão, já vai ser condenado pelos juízes. E quem são os juízes? São os mártires. São os santos que vêm depois de Cristo e que condenam essa ação de ficar com raiva um do outro em função de política, né? Então, isso não tem nada a ver com o espírito de Cristo, com o espírito cristão. Isso tem a ver com o espírito prático, com o espírito do mundo, com o espírito que é aquele que matou São Paulo, São Pedro e todos os demais apóstolos, né? Que é o espírito de dominar para ter bens materiais, né? Então, isso nada tem a ver com o cristianismo, tem a ver com o anticristão, anticristianismo, né? Então, se a gente está mantendo isso dentro da gente, tem que tirar logo isso dentro da gente. Por quê? Porque cristão segue o mandamento de Cristo no seu testamento em João, que diz assim: a maneira como eu vos amo, vós deveis amar os outros. E a maneira como Jesus ama é aquela que dá a vida para salvar os outros sem violência. Sem violência. Aquele que se coloca na posição de salvar aos outros, sem querer exterminar aos outros, sem querer jogar todo mundo para fora, sem falar assim, comunista tem que morrer, sem falar assim, os de direita tem que morrer, sem falar nada disso, percebendo as coisas sob o viés da misericórdia. Por quê? Porque para o cristão, o reino dos céus é muito mais importante do que o reino da terra. Os bens espirituais são muito mais importantes do que os bens materiais. Certo? Então, continuando agora. Isso porque o intelecto humano não pode chegar a apreender a substância divina pela sua capacidade natural. Estamos vendo aqui a condenação da teologia racionalista. Né? Então, aqui você está diante da rejeição, condenação da teologia racionalista. Como o nosso intelecto, no estado da presente vida, tem o conhecimento iniciado nos sentidos, a condenação, o afastamento da teologia fideísta agora. Aquelas coisas que não caem nos sentidos não podem ser apreendidas por ele, a não ser enquanto o conhecimento delas tenha sido deduzido das coisas sensíveis. Tá vendo? Então, para se chegar a Deus, tem que se ter também as coisas sensíveis. O conhecimento e a ciência das coisas comuns. Ora, as coisas sensíveis não podem levar o nosso intelecto a ver nelas o que é a substância divina, porque elas são efeitos não equivalentes à virtude da causa. Tá certo? Então, assim, aqui está dizendo muito claramente que não dá para chegar sozinho em Deus. Precisa da verdade revelada. A razão natural não alcança. E eu fico sempre um pouco bugado, porque sou estudante de filosofia, quando dizem assim que o Kant deveria ser afastado da igreja, porque ele diz coisas que são contrárias à igreja, dizendo que a razão não alcança as verdades da fé e nunca vai alcançar. Mas essa tomada aqui está falando a mesma coisa. Por isso que a igreja para de brigar com o iluminismo, embora condene alguns aspectos da filosofia do Kant, mas para de brigar com Kant, por quê? Porque está dizendo a mesma coisa, né? Que a fé, as verdades da fé são verdades da fé, e que não é possível se alcançar as verdades da fé por meio da razão natural. Kant vai além e fala outras coisas, dizendo que a revelação bíblica, na verdade, é uma verdade histórica, e que as verdades da fé estão além das verdades bíblicas. Aí começa a entrar em conflito com a ideia católica da verdade revelada, né? Porque a verdade revelada se fundamenta nas escrituras, na tradição e no magistério. Né? Se o Kant vai lá e arranca fora as escrituras, aí você tem um problema, porque aí as escrituras deixam de ser fonte da fé, e não é aquilo que foi traduzido pelos pais apostólicos, né? E nem pelos pais da patrística. Então aí você cria um problema de desconfiguração do modelo católico apostólico romano. E aí então a igreja rechaça, falando, não, isso a gente não pode aceitar. Certo? O problema é que nessa época que a política e a religião andavam juntas, quando falava nós não aceitamos isso, vinha o sangue junto, né? Era uma não aceitação que matava, né? Em nome da fé. Hoje já não está mais assim, ainda bem. Né? Eu não aceito, né? Tolero a sua existência, aceito que você não pense como eu e não vou te matar por isso em nome da fé. Né? Isso já acabou. Mas tem gente que quer fazer voltar, que é o pessoal da teologia tradicionalista. Né? Então, quer fazer voltar o tribunal da Inquisição e fazer juntar política e religião de volta, que é o caso do pessoal que está aqui no Brasil, que esse é o pessoal
dos lefebvrianos, né? Que tendem a essa ideia de centralização política, e isso é muito perigoso. Então temos outros também que defendem o monarquismo e defendem a ideia de que tem que ter fé e política junto e que tem que ter ali a centralização no rei, que deve ser ungido pela igreja, e a hierarquia da igreja tem que ser dominante sobre a política, né? Então aí nós temos os perigos do retorno da violência, né? Contudo, partindo das coisas sensíveis, o nosso intelecto é levado ao conhecimento divino de modo a conhecer que Deus é, e ao conhecimento de outras realidades que possam ser atribuídas ao primeiro princípio. Há, portanto, alguns atributos inteligíveis de Deus acessíveis à razão, outros, porém, que totalmente excedem a capacidade desta mesma razão. Por exemplo, esses alguns atributos do divino acessíveis à razão humana é o que compõe a teologia natural budista, Sarvastivada e Theravada. Embora não se fale de Deus, o sistema budista não se fala de Deus. Ah, mas eu conheço um pessoal que fala que o Amitabha é Deus. Aí nós estamos falando de outra coisa. Não estamos falando do budismo indiano, estamos falando de budismo já moderno, dentro da era moderna, ocidental, que tende a entrar com um fator de competitividade no mercado das religiões. E que aí pega o Amitabha, que não tem nada a ver com essa história, e leva ele na capacidade de Deus para dizer que ele é Deus, que ele tem a graça, etc. Isso aí está mais filiado também a correntes do budismo japonês, né? Mas também tem na China e também tem no Tibete. Então, se o cara fala, não, é porque o budismo japonês, não, não é budismo só japonês, tem isso. Tem no Japão, tem na China e tem no Tibete, mas são escolas, não é o majoritário, são as escolas que são subescolas dentro do budismo terra pura que afirmam isso, tá bom? Subescolas do budismo terra pura, algumas, não são todas, tá bom? Que a maioria mantém que Deus não está lá, Deus não está dentro do sistema, porque é um sistema holista, não é um sistema monista, porque não tem a presença de Deus, logo, os seres humanos não são deuses, mas também não tem Deus. O que se fala hoje no meio do pessoal que estuda o budismo Zen, o budismo Chan, chinês, budismo Zen japonês, e os jesuítas, e alguns também dominicanos e alguns carmelitas, que é possível fazer uma comunicação entre a teologia natural budista e a teologia negativa cristã. Aí nós estamos falando de Mestre Eckhart, dominicano, nós estamos falando de São João da Cruz Carmelita, e hoje nós temos, inclusive, movimentos internacionais, deixam de ser só nacionais, passam a ser internacionais, que falam do diálogo interreligioso entre budismo e cristianismo a partir desse referencial. Tá bom? Que tem até congressos, né? Congressos acadêmicos, né? Que vocês podem participar e ganhar aí diplominhas para o seu Lattes, para colocar no seu Lattes, né? E você começar a se especializar no diálogo interreligioso, né? Então isso existe e dá para fazer, certo? Então, outros, porém, que totalmente excedem a capacidade dessa mesma razão. Aqui está no âmbito da fé revelada, particularmente da fé revelada cristã, né? Então, a mesma doutrina pode ser inferida, considerando-se a gradação dos diversos intelectos existentes, de dois indivíduos, dos quais um penetra pela inteligência mais sutilmente em alguma coisa do que o outro, e de intelecto mais agudo tem intelecção de muitas coisas que o outro absolutamente não apreende. Aqui nós estamos falando da capacidade natural. Com a educação, a gente consegue igualar essas duas capacidades. Tem gente que não, porque não dá, porque. Não, aí nós estamos falando de ciência de alto rendimento, ciência competitiva de alto rendimento, e aquelas disputas de Olimpíada de Matemática, Olimpíada de Física, etc. Aí é outra coisa. Nós estamos falando aqui, quando a gente fala de educação, a gente está falando de noção geral. Quando a gente está falando de noção geral, a educação pode levar ao mesmo patamar, sim. Né? Então, isso que o São Tomás de Aquino está falando aqui é dentro de uma composição natural, sem o impacto da educação. Tem algumas pessoas que têm mais facilidade para determinados tipos de conhecimento e tem outras que não. Esses que não, têm capacidade para outro tipo de conhecimento. Então, que não é diferente desse aqui. Então, você tem sempre uma equiparação aqui mais ou menos igual. Tá certo? Então, cuidado aqui para não entrar dentro da questão de supremacias, tá bom? Não tem supremacia aqui não. O que nós temos aqui dentro é uma questão muito mais ligada a disposições diferentes, né? É assim que, por exemplo, acontece com o místico, que de modo algum pode aprender as sutis considerações da filosofia. Ó, Santo Tomás está batendo um pouco aqui nos franciscanos, né?
Não está batendo muito em carmelita nessa época, não, mas está batendo mais em franciscano aqui, né? Porque você assim acontece que o místico, aquele que sente, experiencia as realidades, de modo algum consegue entender as implicações sutis da filosofia. Por quê? Porque ele tem uma tendência natural a experimentar, enquanto que eu tenho uma tendência natural a pensar racionalmente. Como eu disse para vocês, isso pode ser superado a partir da educação. Então, o místico ele pode chegar da maneira da educação a chegar no ponto das considerações da filosofia, enquanto que aquele que considera só a filosofia, na contrapartida, não entra na mística. Por quê? Porque a mística é uma escolha de Deus. Agora eu pergunto para vocês, qual tem mais no mundo? Mais místicos ou mais pessoas propensas à razão? Mais pessoas propensas à razão. Porque senão não existiria necessidade da igreja. Para que você vai ter igreja? Você tem todo mundo místico falando diretamente com Deus. Não precisa de igreja. Não precisa de nada de comunidade, não precisa de nada. Todo mundo fala diretamente com Deus, então para quê falar de comunidade? Né? Então, o que se mais vê no mundo é pessoas comunitárias que precisam da ajuda de um do outro para se avançar no conhecimento. Enquanto que místicos é um ponto ou outro só. Mas todo mundo gostaria de ser místico. Que bom, todo mundo gostaria de ter a bem-aventurança divina, né? Mas, infelizmente, não é assim que acontece. Beleza? Então, acho que a gente já chegou no final do nosso tempo. Quanto tempo ainda tem de aula? Já passou 1 hora, professor. Então, nós paramos por aqui. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Então, beleza. Até mais.